Olá, queridos. Faremos o estudo hoje acerca do capítulo 6, Elementos Químicos da Tabela Periódica. Que Deus abençoe vocês. Obrigada pela presença e pela participação. Iniciemos a nossa aula. Na página 70, observamos as características dos metais e compreendemos que eles são bons condutores de eletricidade e de calor. E eles apresentam também um brilho muito característico e podem facilmente ser transformados em fios. Então, eu posso dizer que eles são dúcteis ou podem ser transformados em chapas, portanto, eles são maleáveis. Com exceção do mercúrio, que é líquido, e em condições ambientais, os metais eles são encontrados no estado sólido. Já os ametais, eles são maus condutores de calor e eletricidade, exceto o carbono na forma de grafite. Eles não apresentam brilho metálico, eles não são dúcteis e muito menos maleáveis. Em condições ambientais, eles podem ser encontrados no estado sólido, líquido e gasoso. Lá na página 272, eu peço gentilmente que vocês observem a tabela periódica. Nós temos ali os metais representados pela coloração verde, os não metais representados pela coloração amarela e os gases nobres representados pela coloração azul. Observem o lítio. Z. Z é um número atômico. Então, Z é igual a 3 no lítio. E eu direi o seguinte: o lítio ele tem duas camadas eletrônicas, a camada K e L. A camada K ela tem 2 elétrons. E a camada L, eu tenho aqui 1 elétron. A massa do lítio, ela é aproximadamente 6,94. Percebam, por exemplo, o elemento químico sódio. Z igual a 11. Na distribuição eletrônica, nós temos a primeira camada, 2 elétrons, camada K. A camada L, 8 elétrons. E a camada M, 1 elétron. Já o magnésio, nós temos Z igual a 12. Fazendo a nossa distribuição eletrônica, nós vamos ter a camada K, 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons e a camada M, 2 elétrons. Percebam também que nós temos o manganês. Z do manganês é igual a 25. A primeira camada, 2 elétrons. A segunda camada, 8 elétrons. A terceira camada, 3 elétrons. E a quarta camada, 2 elétrons. E a massa molecular é de aproximadamente 54,938. Então, nós começamos a observar aqui que os elementos químicos, eles oscilam no número atômico, na massa molecular e na distribuição eletrônica do elemento. Eu peço, por favor, que vocês observem o elemento químico nitrogênio, na família 5A. Observem que nós temos Z igual a 7. A primeira camada eletrônica, nós temos 2 elétrons. A segunda camada, 5. A massa molecular, 14. Observem o oxigênio. Z é igual a 8. A camada K, nós temos 2 elétrons. A camada L, 6 elétrons. 2 mais 6, 8. E a massa deste elemento químico é de aproximadamente 15,999. Observem também o elemento químico cloro. O cloro, o Z, é representado pelo número 17. A massa molecular é de aproximadamente 35,453. E a distribuição eletrônica, a camada K, nós temos 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons, a camada M, 7 elétrons. Observem também o elemento químico bromo. O bromo, ele é representado pelo número atômico Z igual a 35. A primeira camada, 2 elétrons. A segunda camada, 8 elétrons. A terceira camada, 18 elétrons. A quarta camada, 7 elétrons. Nós temos também o elemento químico hélio. Percebam que Z é igual a 2. E a primeira camada, que é a camada K, nós temos apenas 2 elétrons. O neônio. O número atômico do neônio, Z, é igual a 10. Portanto, nós temos duas camadas eletrônicas. A camada K, 2 elétrons.
A camada L, 8 elétrons. 8 mais 2, 10. Temos também o elemento químico argônio. Percebam que nós temos 3 camadas eletrônicas. A camada K com 2 elétrons, a L, 8 elétrons e a M, 8 elétrons. Portanto, nós temos no total 18. Nós temos também o criptônio. Z igual a 36. Nós temos a primeira camada com 2 elétrons, a segunda camada, 8 elétrons, a terceira camada, 18 elétrons e a quarta camada, 8 elétrons. Temos também o elemento químico xenônio, Z igual a 54. A distribuição eletrônica, percebam, a primeira camada, 2 elétrons, a segunda camada, 8 elétrons, a terceira camada, 18 elétrons, a quarta camada, 18 elétrons, a quinta camada, 8 elétrons. Então, conforme nós estamos analisando, nós temos uma distribuição eletrônica. Nós podemos ter em até 7 camadas. A camada K, L, M, N, O, P e Q. Observemos também o elemento químico, por favor, cálcio. Cálcio tem Z igual a 20. A primeira camada do cálcio, 2 elétrons. A segunda camada, 8 elétrons. A terceira camada, 8 elétrons. A quarta camada, 2 elétrons. Nós temos também o elemento químico manganês. Observem, manganês, Z igual a 25. A primeira camada, 2 elétrons. A segunda camada, 8 elétrons. A terceira camada, 13 elétrons. A quarta camada, 2 elétrons. Então, nós estamos observando que a distribuição eletrônica, ela ocorre tanto nos metais, quanto nos não metais, quanto nos gases nobres, nos demais elementos químicos da tabela periódica. Portanto, nós precisamos analisar sempre a distribuição eletrônica. O número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons, a massa molecular. Observemos também o elemento químico, por favor, carbono. O carbono, Z igual a 6. Nós temos a primeira camada, 2 elétrons, a segunda camada, 4 elétrons, 2 mais 4, 6. E percebam que a massa molecular é 12,011. Observem também o silício, Z igual a 14. A primeira camada, 2 elétrons. A segunda camada, 8 elétrons. A terceira camada, 4 elétrons. A massa molecular, 28,086. Observem agora, por favor, o elemento químico fósforo. Z igual a 15. A primeira camada, 2 elétrons. A segunda camada, 8 elétrons. A terceira camada, 5 elétrons. Observem, por favor, o elemento químico selênio, Z igual a 34. A primeira camada nós temos 2 elétrons, a segunda camada 8 elétrons, a terceira camada 18 elétrons, a quarta camada 6 elétrons. Observem também o iodo, Z igual a 53. A primeira camada 2 elétrons, a segunda camada 8 elétrons, a terceira camada 18 elétrons, a quarta camada, 18 elétrons, e a última camada, 7 elétrons. Então, nós temos aqui a distribuição eletrônica, ok? Observemos também, por favor, o astato. Z é igual a 85. A primeira camada, 2 elétrons. A segunda camada, 8 elétrons. A terceira camada, 18 elétrons. A próxima camada, 32 elétrons. A próxima camada, 18 elétrons. E a última camada, 7 elétrons. Observem a diversidade de elétrons do elemento químico que nós estamos analisando da tabela periódica. Então, eu percebo que sempre nós vamos analisar o número de elétrons, a distribuição eletrônica, a massa molecular. É importante sabermos também calcular o número de nêutrons e percebermos que podemos ter um metal, um não metal, um gás nobre ou um outro elemento químico que será abordado. Na página 71,
Observe que nós temos o estudo da tabela periódica dos elementos químicos. E na página 72, nós temos aí a distribuição desse elemento químico, a massa atômica e o símbolo. Queridos, eu agradeço a participação de vocês. Solicito gentilmente que vocês desenvolvam as atividades do livro da página 73 e página 74, por favor, para que possamos fazer a correção juntos e possamos trabalhar juntos também. Que Deus abençoe vocês e muito obrigada pela presença. Um grande abraço.